Ô, Marcelo, infelizmente caiu novamente, né, meu amigo? Mas aí a gente conseguiu discutir bastante sobre o tema inicial, né? Uhum, E a gente pode aproveitar esse momento para iniciar o segundo momento, né? certo. A segunda questão, né, seria como a ansiedade ela interfere nos hormônios e no controle do apetite. Perfeitamente. Quando a pessoa passa o processo de ansiedade, o corpo dispara duas vias que direcionam dois hormônios que eu considero principais para a gente imaginar a questão da obesidade e do processo de saciedade, né, e de apetite. O primeiro deles é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele está relacionado com situação em que o corpo vai se proteger. Então, a pessoa com cortisol elevado fica mais atenta, fica mais irritada em alguns momentos. Ela faz acúmulo de gordura. Então, nós temos um acúmulo de gordura até mesmo visceral, que é aquela gordura que fica acumulada na região abdominal, fatalmente perto de órgãos, né? A gente tem uma situação de aumento de pressão arterial, de aumento da frequência cardíaca, juntamente com a noradrenalina, que também está relacionada com essa situação de fuga, de luta, que é quando é disparada no momento de estresse. Então, a noradrenalina, no primeiro momento, ela vai reduzir o apetite. Mas, quando nós temos uma situação de ansiedade crônica, que aquela noradrenalina está cronicamente, o tempo todo, rodando no ambiente, rodando no organismo daquela pessoa, aí esse movimento já é inverso. Aí já extrapola e a pessoa vai traçar uma necessidade de comer por conforto, não por fome, que é aquela apetite hedônico. Ela vai procurar o conforto daquela ansiedade pela comida. E essa comida que ela procura são alimentos mais palatáveis, que para a nossa estrutura genética, aí o nosso corpo precisa. São alimentos ricos em gordura, por conta da energia, rico em glicose, então muito açúcar também por conta de energia, e traz também para os receptores do cérebro essa sensação de conforto, então ela vai procurar esses alimentos mais gordurosos e mais adocicados, que vai fazer com alto nível de caloria vai favorecer a esse aumento de peso. Então, nós temos um aumento do apetite, o apetite de alimentos pouco relacionados com saúde, mais relacionados com conforto alimentar, aliado a um acúmulo de gordura, a um aumento da pressão arterial, ao aumento da frequência cardíaca, tudo isso em conjunto vai trazendo uma descompensação desse metabolismo, que não é só o aumento de peso, né, Marcelo? A gente tem que a doença de obesidade está relacionada com outras doenças, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o excesso de colesterol, o excesso de gordura na corrente sanguínea, vamos falar assim, e todas essas doenças metabólicas juntas entram na síndrome metabólica, causando um prejuízo gravíssimo para a saúde, que vai repercutir em órgãos vitais, nosso olho, nosso rim, nosso coração, nosso cérebro. Então, AVC, infarto, retinopatias, né, doenças do olho, a questão de estruturas também renais, falências renais causadas por essas doenças ditas simples, que as pessoas já estão normalizadas, que ninguém se espanta mais em descobrir que um parente está diabético. Ah, você acha que é normal, não é uma doença de pessoa mais velha. Não, é uma doença de uma pessoa que está com metabolismo bagunçado, que está com metabolismo desregulado, que a obesidade foi a base. Então, a questão de se romantizar a obesidade, né, dizendo que não tem nenhuma relação com morte cardiovascular, infelizmente não é realidade. 30% das mortes evitáveis, das mortes precoces, ocorrem por doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes e dislipidemia, que associadas juntas ou isoladas podem ocasionar falência de órgãos vitais. E é esse que é o problema. É essa situação que está ceifando vidas que situações podem ser evitadas. E a base, infelizmente, sempre tem a obesidade relacionada a isso aí. Na grande maioria das vezes, a obesidade está relacionada. E eu acho que é um ponto principal a gente entender por que da obesidade e dos hormônios relacionados ao apetite e à saciedade também. É importante lembrar também, né, que a ansiedade ela aumenta também o nível de cortisol, né? Então está Isso. relacionado a muitos daqueles sintomas que você até tinha comentado, né, como o aumento da Uhum. frequência cardíaca,
aumento da glicemia, né? E aí esse aumento Exatamente. do cortisol, ele também vai atrapalhar a questão da perda de peso. Então, quando a gente Perfeitamente. faz o tratamento da ansiedade, o paciente vai melhorar, vai diminuir esses níveis de cortisol, vai ter mais facilidade de emagrecer, vai melhorar o sono, vai melhorar o humor. E tudo isso vai trabalhando junto para que o paciente consiga realmente melhorar a saúde globalmente, né? E Você melhorar. citou um ponto Você Hum. citou um ponto fundamental do processo, Marcelo, que é o sono, a qualidade do sono, né? E o cortisol aí a noradrenalina também, que está relacionado com a ansiedade, está intimamente relacionada com o processo de emagrecimento e qualidade de vida. Se a pessoa não dorme bem, ela não consegue produzir músculo. Se a pessoa não dorme bem, ela vai ter acúmulo de gordura por conta desse cortisol que vai passar mais tempo no organismo dela e, além disso, ela vai buscar conforto na comida durante esse período que ela não está dormindo. Ela vai procurar a cozinha, vai procurar a geladeira e ela vai consumir o que ela tiver disponível ali para ela, para buscar esse conforto, para tentar amenizar essa ansiedade e essa frustração. E o sono com pouca qualidade faz com que a pessoa, no outro dia, não tenha disposição para as atividades diárias dela, muito menos a atividade física. Então, acaba sendo uma bola de neve que vai sendo causa e consequência de piora de qualidade de vida e aumento da obesidade, acúmulo de gordura e aumento da glicemia, que, como você citou, cortisol faz com que o fígado produza também glicose, né? Que faça metabólicos dentro do nosso organismo, que produza mais glicose, aumentando o nível, precisando disparar mais insulina pelo pâncreas, fazendo com que o pâncreas entre em sobrecarga e aumentando também a resistência periférica a essa insulina. Termo técnico que a gente falou que ia evitar, né? Mas basicamente é isso. Muita glicose no sangue, então o corpo vai produzir insulina, que é o hormônio responsável por tirar essa glicose do sangue e colocar na célula. Então o pâncreas produz muita insulina, que é um hormônio anabólico. O que é que isso quer dizer? Provoca o aumento de peso também. Então uma coisa vai puxando a outra. A ansiedade aumenta o cortisol, que aumenta a glicemia, que aumenta a insulina, que vai aumentando a gordura, que vai aumentando o peso em todo o processo. E lembrar sempre da diabetes, que está sempre relacionada com isso, produzindo lesões internas que aos poucos vão destruindo o metabolismo do paciente. Aí a Major Samila perguntou aqui, qual a vantagem do treino em jejum? Olha só, é interessante. A gente tem um acúmulo de energia no nosso corpo, tem os mecanismos de acúmulo de energia, né? Entre eles o glicogênio. O glicogênio que está lá na musculatura, que é aquela glicose de fácil acesso. Então, quando a gente vai treinar, a gente vai fazer qualquer atividade, a nossa musculatura já tem uma energia pronta ali para ela. E esse glicogênio está lá. E a gente utiliza esse glicogênio, já que a gente não se alimentou, a primeira energia que o músculo vai buscar é esse glicogênio. Quando esse glicogênio se extingue, o corpo vai produzir outras formas de energia. Então, nesse momento, ela vai usar um pouco de proteína, vai usar um pouco de gordura e vai ter a destruição muscular durante o corpo utilizando essas reservas. E a partir daí, com a boa alimentação, com a dieta rica em proteína, pobre em gordura e com muita hidratação, essa estrutura que foi destruída é reposta. Então, o músculo vai voltar, vai ser reconstruído, mas de forma mais forte, maior, bem hidratado, bem nutrido. E assim diminuindo o estoque de gordura, aumentando o gasto calórico, né? E produzindo esse déficit, que é a diferença que você come e o que você gasta. Você sempre tem que manter essa relação. Marcelo, a gente tem que lembrar, para quem está nos escutando, que 7.000 calorias correspondem a 1 quilo. Para consumir 7.000 calorias é muito fácil. Então, em um grande churrasco, um rodízio de pizza, tomando bebida alcoólica, bebendo refrigerante com açúcar, sorvete, açaí, enfim, tudo isso que a gente adora comer, a gente consegue atingir em poucos dias rapidamente as 7.000 calorias e vai engordando rapidamente. Mas para perder essas 7.000 calorias é mais complexo, né? E a gente precisa ter na cabeça que eu treino para ter saúde, eu não treino para comer. Se a gente estabelecer essa relação inconscientemente, se eu treino bem, eu posso comer de tudo, fatalmente isso não vai ser verdade para a maioria das pessoas.
O fato é que, como eu treino, eu tenho um déficit calórico, vamos supor 500 calorias. No outro dia, mais 500. Eu vou somando esse déficit, vou somando esse déficit. No final da semana, segunda a sexta, eu consegui fazer um déficit calórico, vamos supor, de 3.500 calorias. Foi ótimo. Isso é meio quilo. Meio quilo de peso realmente você perdeu. Se foi com uma boa alimentação, se foi com atividade física, fatalmente esse meio quilo vai ser grande parte em gordura. E sua musculatura vai se reconstituir. Isso é ótimo. Mas essas 3.000 calorias, no final de semana, podem ser facilmente repostas. Né? Basta você ir para uma festa e exagerar. Então, todo o seu treino semanal, todo o seu esforço, toda a sua dedicação ao longo de 5 dias podem ser destruídas ali em poucos dias. Aí, na segunda-feira, a pessoa se olha no espelho e se sente inchada, se sente diferente. Nossa, treinei tanto. Quer dizer, você está jogando fora, acaba se sabotando nesse processo. Né? Então, é importante o paciente ter consciência. E eu faço isso sempre na consulta. Eu faço um recordatório alimentar. O que é que você se alimenta no almoço, no jantar, né? E eu vou conversando com o paciente e vou puxando, porque às vezes tem dificuldade para falar, né? Que gosta de comer muito sorvete, que gosta de comer aquele biscoito recheado, que às vezes abusa do açaí, tem a questão da bebida alcoólica também que está relacionada, que a gente vai conversando e vai puxando o paciente. E quando ele consegue me falar, a gente escreve e coloca, olha, quanto é que custa isso para o teu corpo? Quantas calorias tu está ingerindo nessa dieta, nessa situação? E quando ele toma consciência, ele fala, nossa, agora eu entendi, porque eu acho que como pouco e mesmo assim eu engordo, porque na verdade eu estou me alimentando mal. Esse alimento pouco que eu estou ingerindo tem uma carga calórica, né? Tem uma carga energética muito alta e essa contínua vai fechando. Um treino de musculação bem feito, a gente atinge entre 300 e 350 calorias, né? Que a gente pensa assim, é uma barra de chocolate. Então não é justo, né? A gente vai correr ali na esteira uns 5 quilômetros, vai dar mais ou menos isso, uns 400 a 500 calorias. E facilmente, se eu sair de lá, for para um churrasco, eu vou repor essas calorias. Então, basicamente, quando o paciente tem consciência do valor de cada alimento, pesando o aspecto nutricional aliado à caloria e o que é bom para o organismo dele, ele consegue, com essa inteligência corporal, fazer algumas mudanças simples que, ao longo de um mês, fazem muita diferença. Questão só em relação ao treino em jejum, só uma consideração em relação aos treinos de alta intensidade, né, que são mais É, problemáticos. Então, se for em isso. jejum, o ideal é que seja de leve a moderado, no máximo. Tem que atentar, porque esse glicogênio que a gente comentou, essa energia que está no músculo, ele é limitado. Então, se for uma pessoa que não está bem condicionada fisicamente e vai fazer um treino em jejum de alta intensidade, ele pode ter uma hipoglicemia, que é a diminuição da glicemia sanguínea, ela pode realmente ficar tonto, às vezes até ter situação de desmaio por conta disso, né? Então, é sempre compatível. Não adianta nada você sair do sedentarismo para um treino em jejum de alta intensidade. Isso não vai funcionar. Tudo é gradativo. Outra frasezinha que eu sempre falo para o paciente: você não engordou do dia para a noite, também não vai emagrecer. O processo não é assim. A gente tem uma ansiedade, né? O paciente chega com essa necessidade de perder peso muito tempo, porque tem um evento, porque tem um casamento para ir, quer se ficar bem naquele vestido, ou então tem uma festa na praia que quer ficar bem no biquíni, tem um carnaval, tem, enfim. Tudo isso aí a gente tem que regular essa ansiedade e trazer para a realidade, que a gente vai conseguir bons resultados, mas com saúde e com consciência. A Tainá perguntou, por que pacientes com ansiedade e depressão não são indicados para tomar sibutramina? E que outros Pronto, remédios de baixo custo, fora a perfeitamente. sibutramina e topiramato, poderiam ser É, indicados para os isso. pacientes de baixa renda? A gente tem um. A Pois sibutramina não. ela interage em vários receptores, né, de noradrenalina, dopamina, que também causam ansiedade, né? Então, nesse caso específico, ela pode ter interação com os outros medicamentos que o paciente também toma. E aí é Exatamente. bem cauteloso, né, nesse sentido. Isso. A sibutramina foi um dos primeiros medicamentos que tiveram um resultado mais robusto, né, na questão da obesidade, e ele foi amplamente utilizado já há algum tempo. O problema é que os efeitos colaterais relacionados a isso, principalmente dos aspectos realmente de depressão, né, de situação suicida, tem várias situações, né, relacionadas a isso, que infelizmente alguns pacientes não são eleitos.
Então, a anamnese, quer dizer, a conversa com o paciente antes de prescrever essa glutamina, ela é muito específica e a gente faz umas perguntas muito direcionadas para ver se o paciente tem alguma tendência a tipo para esse lado e pode ter um prejuízo nesse processo. E o topiramate também tem relação com depressão, né, como você falou, né, tem todo esse aspecto que a gente precisa ver. Aí a gente esbarra numa outra situação, que é o custo, né? Os medicamentos que a gente costuma ver que estão na grande mídia hoje, que é a tiserpartida, né, o famoso Monjaro, né, a semaglutida, a liraglutida, são medicamentos que têm uma eficácia muito boa, que gradativamente estão chegando próximo aos benefícios, até mesmo cirurgia bariátrica, mas esbarram no custo. Né? Então, para o paciente, que é o que ela citou, né, ela citou a questão da baixa renda, né, existe esse problema realmente, que da gente conseguir aliar medicamentos com boa eficácia com o custo, né? Então, esse tipo de paciente que realmente tem essa barreira, a gente consegue fazer um planejamento que vai ter um resultado mais lento, mas a gente pode ir conversando sobre essa situação e vai juntando o multiprofissionalismo, né? Uma boa dieta. Existem profissionais de nutrição que conseguem fazer atendimentos online com um preço mais reduzido, mediante a necessidade e a rotina daquele paciente. Existem situações em que a gente consegue aliar um treino físico sem necessidade de custo, né, que o paciente consegue fazer em casa, que consegue fazer em uma academia sozinho, ou então utilizando um profissional de educação física que faz atendimento de forma online ou bem direcionado em dias específicos para dar o direcionamento. Então, a gente pede ajuda desses profissionais, também da saúde, né, da atividade física e da nutrição, que são de grande valia, de importantíssimo. Tem sempre que lembrar isso. Quanto mais músculo você tiver, menos peso você vai ter, porque essa densidade muscular vai precisar de uma necessidade energética muito maior. Então ele vai consumir, vai ajudar a consumir aquela gordura e vai dar qualidade de vida e vai tirar esse processo de obesidade. E é gradativo. A pessoa vai parar de engordar e vai gradativamente perdendo peso, porque aquela musculatura que ela ganhou vai precisar de mais energia. Ela vai precisar de mais energia para manter aquele corpo. É um corpo muito mais saudável, muito mais atlético, que vai dar qualidade de vida para aquela pessoa. E a Tainá comentou aqui, vá ser professor na AFIA. Você foi um dos melhores psiquiatras. Obrigado pelo elogio. E é verdade. Vamos continuar aqui com a terceira pergunta, né? Existe diferença entre comer por fome e por emoção? Como é que a gente Perfeito. identifica uma compulsão alimentar? Perfeitamente. Então a gente pode, acho que é um fato fundamental que tem muito a ver com a nossa conversa, que envolve as duas áreas, né? Então a gente precisa entender que existe uma necessidade calórica para manter o corpo vivo, que essa alimentação a gente vai comer exatamente porque a gente sente fome, sente necessidade de manter o nosso organismo nutrido. Então, essa fome é normal, essa fome é fisiológica, essa fome que todo mundo precisa para manter o nosso organismo funcionando. Mas existe a fome hedônica, que é a fome emocional, vamos falar assim, que a pessoa come não por estar com fome, mas porque está com vontade de comer. Uma das últimas pacientes que a gente teve, ela comentava assim que acabava de almoçar, tinha aquele horário de almoço, até 2 horas, quando ela voltava para o escritório às 2 horas, já estava pensando o que é que ia pedir de lanche. Então, ela já procurava no celular o telefone da padaria, já mandava um WhatsApp perguntando qual era o lanche do dia. Então, ela não estava com fome, ela tinha almoçado há poucos minutos, então ela já estava pensando naquela rotina alimentar, porque era uma situação em que ela se reunia com os amigos, que ela conversava, que tomava café, sempre tinha um bolo, sempre tinha algo mais palatável, né? O que o paladar agradava. Então, naquele momento, trazia conforto para a ansiedade dela. Então, era um gatilho que ela identificava que fazia com que ela comer não por fome, mas por situação hedônica. Então, esse processo de comer sem estar com fome é algo natural do ser humano, pode acontecer, mas a pessoa tem que ter consciência disso. Ela tem que conseguir graduar em que momento aquilo é importante, que é socialmente importante, é aquele momento que está tirando a qualidade de vida dela, que a gente entra num ponto que eu acho fundamental, que infelizmente são pacientes que nos procuram em diversas situações, que é a compulsão alimentar, o transtorno, né,
compulsão alimentar. E tem alguns itens, né, que são interessantes a gente comentar, né, Marcelo? Que é aquela pessoa que come uma grande quantidade de comida em um espaço de tempo que uma pessoa sem essa compulsão não comeria. É aquela pessoa que ela come até se sentir plenamente cheia, assim, vamos falar, ela só para de comer quando realmente não consegue mais ingerir aquele alimento. É aquela pessoa que come às vezes escondida, que quando está com uma visita em casa, quando está perto de alguém, ela fica esperando aquele momento que vai estar sozinha para fazer uso daquela alimentação, porque ela mesma tem vergonha, que ela tem consciência de estar comendo muito, mas não consegue parar. Então ela se isola e passa a comer uma grande quantidade de alimento até ficar plenamente cheia. E depois tem uma sensação de frustração, porque ela se arrepende. Depois que passa aquele período de compulsão, que ela não consegue mais comer, ela fica realmente muito depressiva, porque a pessoa fica depressiva porque ela percebe que exagerou mais uma vez, que mais uma vez não conseguiu conter aquela compulsão. E quando ela junta todos esses aspectos, a gente entra realmente no transtorno, né? Que eu gostaria que você também me ajudasse aí nesse conceito, que é Sim. muito a tua área, né? É, é interessante o ponto de que gera um ciclo vicioso, né? A pessoa começa com a ansiedade, aí a ansiedade gera a compulsão, aí, em decorrência da compulsão, a pessoa come demais, aí fica com a culpa depois e a culpa gera mais ansiedade. Aí é um ciclo que ele se retroalimenta, né? Isso. Então, a gente conseguindo cortar esse ciclo, né? Esse ponto da culpa com a psicoterapia, da ansiedade com a medicação, com o tratamento, a gente Uhum. consegue fazer com que ele pare de se retroalimentar, né? Isso, e é importante mostrar para o paciente que ele não está pecando por falta de força de vontade. Tem que explicar para o paciente que tem um aspecto metabólico e comportamental que está o impedindo, que ele está realmente com uma situação que ele precisa de ajuda, né? Então isso tira um pouco dessa ansiedade e ele entender que não é culpa dele. Então, por meu aspecto, eu gostaria de falar dos hormônios e dos peptídeos intestinais que estão relacionados com o apetite e ansiedade. Só citar o nome, né, para não ficar muito técnico, mas nós temos a grelina, que vamos falar que é o hormônio da fome, ali produzido pelo estômago. Quando a pessoa está com o estômago vazio, está com fome, essa grelina é disparada, a pessoa sente fome e vai se alimentar. À medida que ela vai se alimentando, o alimento vai chegando no trato gastrointestinal, a grelina vai diminuindo e a sensação de fome também. Aliado a isso, nós temos a leptina, que é o hormônio da, da saciedade, né? Então, à medida ela é produzida pelo intestino, à medida que a pessoa também vai se alimentando, esse hormônio vai aumentando e fica mais saciado, e é produzido também pelas células adipócitas, melhor dizendo, né? Pelas células de gordura. Então, perceba, a pessoa que tem esse transtorno, ela está desregulado, tanto receptores quanto a secreção desses hormônios. Então, às vezes a grelina, que é o hormônio da fome, ela fica ativada por mais tempo. Então, mesmo com o estômago já repleto, já que deveria ter parado a grelina continua atuando, continua ativando o receptor, e a pessoa continua com fome, mesmo estando com muito alimento no estômago. Mesma situação da leptina. A leptina está na célula de gordura, fica jogando esse hormônio. Então, a pessoa que está obesa, ela tem muita célula de gordura e deveria ter muita leptina. Você imagina? Não, então não deveria ter muita saciedade. Mas o que é que acontece? Quando tem muita leptina no organismo, os receptores ficam insensíveis, ele não tem a mesma atuação. Então a pessoa não fica saciada por conta do excesso de leptina, né? E atrelado a isso, nós temos as incretinas, né, relacionadas ali com produção de insulina, quando o alimento chega, produz insulina também se desregula. E nós temos os neurotransmissores, né? Serotonina e a dopamina, que principalmente ali que está relacionado com tanto com saciedade quanto com a impulsividade, atuando ali no córtex pré-frontal, que já entra totalmente na tua área novamente, né? Que existem medicamentos que têm a sua atuação muito importante nessa região, né? Que tu poderia me ajudar aí nessa questão. É. Em relação à questão da compulsão, né? Eu costumo dizer até de forma metafórica, assim, que não é falta de força de vontade, né? É uma dor. E tratando essa dor, a gente Perfeito, consegue mudar o comportamento, né? perfeitamente, né? Aí colhido. Ele entende, poxa, eu achava que era culpa minha, que simplesmente não tinha força de vontade, mas não é isso. Eu estou precisando de ajuda.
né? E nós temos uma série de medicações que Uhum. podem ajudar nesse processo, né? Algumas medicações são utilizadas como forma off-label, vamos falar assim, né? Para quem é um termo que a gente utiliza, que não está na bula exatamente, trata a compulsão alimentar, mas a gente percebeu na prática clínica que ele ajuda bastante, né? Tratando por outra via, mas acaba culminando, ajudando na compulsão alimentar, né? E não sei se você já quer falar de medicação, Só se já quer já perguntar. aproveitar, deixa, né, para chegar na última pergunta aqui, né? Os Uhum. medicamentos usados no tratamento da obesidade, eles podem afetar o humor ou a ansiedade? Você até já Pronto, tinha comentado da sibutramina, né? isso. A gente pode falar da lisdexanfetamina, né, que entra ali com o Venvance, né, que é um Isso. medicamento muito utilizado, que é um medicamento que pelo FDA, né, que você é uma Visa americana, é um medicamento que ele tem relação, que já está usando on-label, né, que já está na bula para tratar a compulsão alimentar, que eu tenho alguns pacientes que estão utilizando, se dão muito bem com ele, né. Existe um custo importante, né, existe um risco de a pessoa ficar meio dependente desse medicamento, que tem que ser, o tratamento tem que ser muito atento, a gente tem que acompanhar muito de perto o uso desse medicamento, mas ele age agindo esses neurotransmissores, fazendo com que a pessoa fique mais focada, fique mais atenta e acabe por essa situação do córtex pré-frontal que traz essa impulsividade, que a pessoa faz as coisas sem raciocinar direito, que aumente o raciocínio, que ele tenha consciência do que está fazendo e essa impulsividade é diminuída. Quando tira a impulsividade, o paciente consegue raciocinar e fala: não, não preciso comer agora. Isso que eu estou sentindo, eu consigo controlar. E assim, com esse medicamento, ela fica mais focada, consegue fazer a atividade dela com muito mais atenção, consegue fazer atividade física com muito mais afinco e consegue reduzir essa impulsividade de forma muito interessante, né? Então, essa medicação é amplamente utilizada e regulamentada para a compulsão. E nós temos outros antidepressivos também, né, Marcelo? É. Eu acho só interessante em relação ao Venvance mesmo, né, lisdexanfetamina, que Uhum, ela ajuda muito para um perfil específico de paciente, né? Como toda uhum. medicação não é para todo mundo, né? Sim, sim. Por exemplo, o paciente que ele já tem um transtorno bipolar, ela já vai ser uma medicação bem mais complicada. É, Enquanto né, os eu não- outros pacientes, ela pode diminuir ali a impulsividade, nesses pacientes bipolares ela pode até predispor a um aumento, né? é porque é Paciente, estimulante, né? Ela acaba sendo um grande estimulante, que nesse paciente vai estar o efeito inverso, né? isso. Então, já nos pacientes que têm TDAH e que têm a compulsão junto, Isso. né? Então seria um Já ajuda caso bastante. bem interessante, né? Então Uhum. é só esse ponto, né? Que a gente não pode fazer, não serve para todo mundo, mas nos pacientes que se dão bem, ela ajuda muito, né? Isso. Aí nós temos os inibidores de recaptação da serotonina, né, que são muito importantes nesse caso. A serotonina é um neurotransmissor que vai agir também nessa impulsividade, né, que vai ter relação com o humor, vai ter relação com o raciocínio, com a concentração. Então, quando eu faço essa medicação, fico mais tempo com a ação da serotonina ali no sistema. Isso faz com que a pessoa também diminua, module esse humor e melhore também dessa impulsividade, não é verdade? Tem outras medicações que também a gente consegue usar para a obesidade, né? Como a Uhum. própria bupropiona, né? Sim, Ela ajuda perfeito. em relação a diminuir a compulsão, mas tem alguns pacientes que acabam tendo um aumento de ansiedade com essa medicação, né? Então tem que observar de perto, né, para ver se realmente está ajudando ou não. Tem pacientes que não têm, mas tem alguns que realmente têm um aumento da ansiedade. Isso. Principalmente na sua área, Marcelo, a gente precisa entender que o paciente, a gente não segue nunca uma receita de bolo, né? É. Então, muitos pacientes se beneficiam com aquela substância, mas outros não. Então, às vezes, o paciente até se aborrece que a gente passa uma medicação e o resultado não é desejado, né? E ele fala assim, mas por quê? A gente tem que explicar para ele o que acontece, né? Que o organismo dele é diferente para aquela substância, ele reage de forma diferente. Então, a gente precisa adequar. Daí, outra grande importância na nossa prática clínica, que eu conheço o trabalho, sei que você faz do mesmo jeito, que é o acompanhamento pós-consulta, né? Então, não é simplesmente passar a receita do paciente, tchau, te vejo daqui a 6 meses, 3 meses, o que for. Não funciona assim. O paciente continua tendo acesso a gente, né, por situações específicas que a gente consegue fazer nesse processo, principalmente de regulação de nova medicação.
Toda vez que uma medicação nova é introduzida na rotina do paciente e ele conhece efeitos colaterais, ele precisa ter consciência que ele pode contar com você quando algum desses efeitos começar a incomodar mais do que a doença de base que ele tinha. Isso pode acontecer, que o efeito colateral ser mais prejudicial, ele ficar mais desconfortável com aquele medicamento do que quando ele estava antes de fazer uso da medicação. Então é importante a gente entender como é que aquele paciente se adequou àquele produto e perceber que, olha, isso não é para você. Vamos modificar a sua medicação? Então vamos reduzir a dose, então vamos fazer um ajuste. Então, fazendo isso, o paciente vai se sentir acolhido e acompanhado como ele deve ser, que é isso que é a saúde. A gente precisa entender que o paciente, ele está ali pela sua responsabilidade e esse acompanhamento vai dar qualidade de vida a esse que, no final das contas, é o resultado principal da nossa profissão. E a partir daí ele se sente realmente cuidado e nesse processo desse cuidado vai diminuir a depressão, vai diminuir a ansiedade e fatalmente, tanto na sua área quanto na minha, o paciente vai ter benefício. Que a partir do momento que ele se sente mais cuidado, se sente mais tranquilo, que ele percebe que o tratamento dele começou a dar resultado, ele vai ficar mais disposto a fazer os esforços que são necessários para a perda de peso. Porque perda de peso também, eu brinco com o paciente, você não pode solicitar que ninguém faça por você. Em uma empresa, você vai delegando função, né? Faça isso, faça aquele relatório, faça aquela pesquisa, né? Você vai recebendo esse trabalho. Você não pode pedir para a pessoa, corra ali para mim 5 quilômetros na esteira, faça ali 5 quilômetros de natação para mim, você não pode delegar isso para ninguém. Isso é Tem com aqueles você. equipamentos que tinham antigamente, né? Que você colocava na barriga e ele Uhum. ficava, né, E ficar dando choque, mexendo. né? Ali vendeu como água, né? E essa, a gente já pode continuar a tua pergunta, né? Falando das drogas que estão usadas hoje para a obesidade, que nós temos uma avalanche de drogas, muitas pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas pela falsa ideia de que são canetas milagrosas, né? São drogas que vão me deixar magrinho sem esforço. É, Eu acho até interessante o ponto que tu estava comentando, de que precisa do acompanhamento médico. Por quê? Se o medicamento ele funcionasse para todo mundo e não tivesse nenhum problema, aí não precisava nem do médico, né? não precisava da Mas, gente, é. mas a verdade é que os nossos organismos, né, eles são diferentes. A gente sabe o Isso. que, que o medicamento pode causar, mas que não causa em todo mundo, algumas pessoas, né? Então, qual é a função do acompanhamento médico? É a gente passar aquele medicamento já sabendo o que ele pode dar de efeito colateral, Aham, perfeito. o que pode ser ruim e acompanhar. Na medida em que surge algo que o paciente não tolera, a gente consegue ajustar ou mudar e fazer o tratamento que seja personalizado, né? O melhor tratamento para aquele paciente. E também Isso. dando as informações para o paciente, né? Para ele ficar ciente. Ó, isso é por causa do remédio, esse outro sintoma que você está sentindo é por causa da doença em si, não é do remédio. E Exato. trazendo essas informações, né? Eu acho importantíssimo, são as etapas que eu faço na minha consulta, quando a gente decide, vamos fazer uso da medicação, vamos entrar nesse projeto, vamos. Então vamos lá. Primeiro, desmistificar. Se ele não fizer a parte dele, o medicamento não vai trazer o resultado que ele espera. Essa receita não vai funcionar. Então, se ele acha que vai fazer, vai perder peso sem se esforçar, infelizmente isso não vai acontecer e eu já falo diretamente para ele para deixar tudo claro. Eu sempre brinco, a gente está fazendo um pacto, né? Eu estou aqui te ajudando, mas todo o esforço, toda a dedicação é sua. É assim que cada vitória a gente vai comemorar junto, mas a vitória é sua, porque você vai se esforçar. O medicamento é uma ferramenta. Ferramenta importantíssima. Nós temos uma revolução com os novos medicamentos. Ainda tem um custo elevado, eu sei, mas ele bem utilizado, atrelado com tudo que a gente começou, uma boa alimentação, atividade física, boa hidratação, boas noites de sono, o medicamento vai atuar nesse processo e o paciente vai ficar muito bem, de forma muito rápida. Lembrando, também não é, né, em uma semana, não é em um mês, né? Ele não vai perder 20 quilos em um mês, não é assim que funciona. Mas cada vitória é comemorada e cada vitória é acompanhada, né? Então, o paciente, ele se olha no espelho, ele vê aquela roupa, ele se percebe mais magro, mas quando ele faz a bioimpedância,
o aparelho faz o relatório e mostra a quantidade de gordura que ele perdeu em um mês, eu vejo, isso aqui é que é real, isso aqui que é sua vitória. Você não perdeu peso simplesmente desidratando, você não perdeu simplesmente peso sem comer e perdendo massa muscular. Olha para o teu rosto, olha como é que tá, olha como você está mais forte, olha o volume do teu braço, olha a tua postura como está melhor, percebe o teu sono como tu está dormindo bem melhor, percebe o teu humor como você está conseguindo se relacionar melhor, tua disposição para o trabalho, tu não está mais se arrastando para ir para a academia, tu criou um hábito de se exercitar, né? A gente sabe que para a academia traz um prejuízo, traz uma dificuldade, aquele horário, aquele trânsito, academia lotada, eu posso ir naquele horário, aquele horário sempre é lotado, tem que revezar a máquina, mas quando você vê o resultado acontecendo, você tira essas dificuldades mais facilmente. Então, você tem disposição para a vida, disposição para o trabalho, disposição para a vida amorosa, tudo melhora. Todas as pessoas que perdem 10% do seu peso corporal, não é muita coisa a gente pensar assim, né? Mas para o aspecto metabólico, Marcelo, é muita coisa. 10% do peso corporal, mais 10% falando de gordura, com pouca perda de massa muscular, com a boa hidratação. Não é desidratando, não é perdendo músculo, é perdendo medidas da forma correta. Traz uma qualidade de vida que é uma vitória incomensurável. Então, eu percebo no olhar do paciente a vitória dele. Quando a gente faz a bioimpedância, eu falo assim, parabéns. Você conseguiu seu objetivo nesse mês, conseguiu o objetivo nessa semana. Vamos continuar assim. E falar para ele também que a perda de peso não é igual em todo período. No início do tratamento, ele perde um peso maior, a gente consegue ver uma evolução maior. À medida que as semanas vão passando, essa faixa vai diminuindo. E o paciente precisa ter consciência disso também, que todas as vitórias tinham que ser comemoradas e é assim mesmo que é o processo. Depois ali do segundo mês, no terceiro mês, a perda de peso é um pouquinho de cada vez. Mas isso aí é com saúde, para não perder o foco e sempre se manter motivado, que é a grande dificuldade também manter a pessoa motivada ao longo do processo. Então já vamos chegando aqui no nosso horário. Se alguém ainda tiver pergunta, pode colocar aqui na caixinha. E agradecer, né, por essa discussão rica, né, que a gente teve com o Dr. Wagner. Quem tiver interesse em agendar uma consulta, como é que faz? Pronto, a gente pode deixar no link, né, os contatos aí do Instagram, pode seguir no Instagram, quem está acompanhando a gente, que vai ter todos os links para marcar o agendamento, para mandar o direct, eu tiro dúvida pelas redes sociais, a gente consegue conversar e alinhar, lembrar sempre que é uma luta em conjunto, né, que é um processo que a gente vai fazer junto, que a gente vai, à medida que você senta na minha frente ali no consultório, essa relação médico-paciente vai se alinhar com parceiros para um objetivo em comum, que é ver você bem, que é ver você com saúde, é sempre um emagrecimento com consciência corporal, entendendo como você está hoje, e a gente vai entender o que é que precisa mudar e assim a gente traçar o nosso objetivo e esse objetivo a gente vai galgando etapa por etapa, passo a passo, sem desespero, diminuindo a ansiedade, sem frustração, né? E conseguindo o objetivo com saúde, que é primordial, que é o mais importante na minha caminhada, na minha luta aí, em cada paciente que acredita no nosso trabalho, que tem confiança na nossa atividade. Isso aí. Para quem quiser agendar uma consulta comigo, a gente faz os atendimentos presenciais no Rio Mar Fortaleza e também online para todo o Brasil, né? Pelo link da bio, você consegue ter acesso ao agendamento pelo WhatsApp. E queria agradecer também a participação, né, da Tainá e da Samila, que fizeram perguntas aqui. Vamos encerrando a live de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite a Beleza, todos. gente. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Próxima Obrigado, semana, gente. próxima semana teremos uma live com a psicóloga Érica Veloso sobre autoconhecimento. Então, vai Legal, ser muito legal. importante também. Tchau, tchau. Abraço. Até logo.